Olá novamente. Então eu vou ler aqui o capítulo 1, primeira parte, que se designa Conflito, uma oportunidade para crescer. A maioria das pessoas encara o conflito como uma das experiências menos positivas que enfrenta na sua vida profissional. Por isso, tendemos a não encarar o conflito como uma oportunidade, mas algo que cria uma barreira à oportunidade. É provável que estas opiniões sejam reforçadas pelo facto de as organizações não fornecerem os instrumentos para que o conflito seja utilizado de um modo positivo. Não apoiam uma cultura em que o conflito gera oportunidade de crescimento pessoal e da própria organização. Neste capítulo vamos abordar maneiras de podermos melhorar o local de trabalho e fazer crescer o nosso negócio através do empenho em situações de discórdia. Primeiro, vamos observar os efeitos negativos decorrentes do conflito no trabalho. Depois, aprender como os conflitos podem ser uma oportunidade para melhorar e fazer crescer o negócio da nossa organização. E Dale Carnegie faz uma citação de Martin Buber. Há 3 princípios no ser e na vida de um homem: o princípio do pensamento, o princípio da palavra e o princípio da ação. A origem de todo o conflito entre mim e o meu semelhante é não dizer qual é a minha intenção e não fazer aquilo que digo. Como o conflito inibe o crescimento individual? Embora queiramos focar-nos nas formas positivas como podemos gerir o conflito e, em última análise, podemos beneficiar disso, vamos primeiro analisar como a evolução na carreira pessoal pode ser bloqueada pelo conflito. Por exemplo, os membros influentes da nossa organização podem estar em desacordo connosco acerca de uma questão importante ou as circunstâncias que nos favoreceram, mudam subitamente. Podemos até descobrir que há rivais a erguer obstáculos no nosso caminho. Vejamos o que está por detrás de algumas destas situações. Incapacidade de aceitar a mudança. Estamos prontos para proceder a uma alteração importante de métodos ou de sistemas, mas os membros da nossa equipa têm relutância em cooperar. Algumas pessoas ficam na defensiva quando lhes é pedido que mudem. Fundamentalmente, muitas consideram a mudança assustadora. Irão manipular a necessidade de mudança numa situação de conflito. Muitos dos conflitos profissionais advêm da resistência a novas ideias. Temos de substituir a ideia de nunca o fizemos assim ou já tentámos uma vez e não resultou, por uma atitude de descontentamento construtivo. Tal como Frank e Lillian Gilbert, pioneiros em organização científica, nos ensinaram, temos de procurar a melhor maneira e, quando acharmos que a encontramos, continuar a procurar outra ainda melhor. Muito interessante esta ideia. Para facilitar as transições, devemos criar um clima de fácil comunicação na nossa equipa, de modo a que as novas ideias sejam ouvidas e aceites. Outro ponto. Desconforto com o conflito. Outra razão para a existência de tensões desafiadoras é o facto de muitas pessoas não saberem como responder com eficácia à discórdia. Já todos passamos pela experiência de trabalhar com colegas que de repente parecem escapulir-se. Isto pode dever-se à necessidade de se manterem afastados de alguém ou de algum assunto da organização com quem estão em conflito. Essas pessoas adiam a resolução dos problemas, provocando atrasos na concretização de ideias e muitas vezes sabotando os esforços da organização. O desconforto com o conflito pode levar a evitar o problema, e se estivermos em desacordo ou de qualquer modo ligados a uma parte do mesmo, podemos descobrir que uma ou mais das nossas relações profissionais azedaram. O nosso comportamento acentua a discórdia. Quando os conflitos ficam por resolver, nem sempre a culpa é dos outros. Muitas vezes a falha é nossa.
A nossa capacidade de escutar é frequentemente a primeira coisa que perdemos quando estamos em desacordo. Tornamos-nos mais bruscos, menos amistosos e, de um modo geral, menos dispostos a exprimir-nos abertamente. Por exemplo, quando surgiu um grande obstáculo à obtenção de dados importantes necessários à conclusão do seu projeto, Ashley entrou em pânico. Faltavam apenas uns dias para o fim do prazo e, se não conseguisse cumpri-lo, iria interromper o trabalho de todas as outras equipas envolvidas. Esforçando-se por resolver o problema, virou-se para si, tentando resolvê-lo sozinha. Ao não solicitar nem sequer estar aberta às sugestões de outros membros da equipa, limitou as opções para obter os dados de que precisava para realizar o trabalho. Ao recusar ajuda, Ashley acabou por contribuir para o seu próprio problema. Até já!